Boa noite, amada igreja. Todos estejamos na paz do nosso Deus. Deixa eu ver meus rascunhos aqui. Bom, como está carregando aqui? Queria dividir com os irmãos uma experiência, entendeu? Meu micro-ondas queimou nesses últimos dias. Últimos dias não, faz um tempo aí já. Deu ruim lá, estragou, entendeu? Não tô pedindo doação não, só tô querendo compartilhar mesmo uma coisa interessante, tá? É engraçado, né? É interessante às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente passa a reparar e perceber certas coisas. Desde que o micro-ondas queimou, né? Quando eu quero esquentar comida, o que eu faço? Eu fico tentando pensar na maneira lá, que eu não estou acostumado a esquentar a comida, terminou de fazer a comida, já pego, almoço, janto, faço o que for. Não, a comida ficava lá pronta, a hora que eu queria almoçar, eu ia lá e almoçava, botava a comida no prato, botava no micro-ondas, esquentava e comia. E aí? Comecei a inventar várias parafernálias, né? Eu pego o prato, coloco em cima da coisinha lá que tem de vapor, para cozinhar o legume no vapor, ponho o prato em cima, boto uma tampa, deixo um tempinho lá, esquentando o prato e tal, só para não precisar esquentar a comida inteira só para mim comer, né? Então, comecei a pensar sobre coisas assim, né? Poxa, como é que pode, né? A gente se acostuma com certas coisas ali no imediato, no rápido, e às vezes alguma coisa sai do que a gente está acostumado a fazer e quebra totalmente ali a nossa maneira de lidar com as coisas. Aí eu levantava e já ia exato lá, né? Eu trabalho em casa, para quem não sabe, né? E levantava, né, da minha cadeira, do meu local de trabalho, a minha cadeira, né? Botava ali, esquentou, sentei de novo lá na minha cadeira para almoçar. Agora não, tem que mudar totalmente o caminho. Só por quê? Porque, né, eu não estava acostumado, simplesmente, a fazer dessa maneira. E daí, enfim, eu posso simplesmente ter que mudar a minha maneira de fazer o meu almoço ali, né? Porque agora é um novo caminho, né? Enfim, a gente vive na era da aceleração, né? Vamos dizer assim. Por que eu estou falando sobre o meu micro-ondas, né? Falando porque a gente vive na era da aceleração, na era do fast food, né? Onde tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é instantâneo, não é mesmo? Não existem mais longos comerciais entre as programações de TV. Na verdade, para mim, nem existe mais programação de TV, né? Agora tudo é o streaming. Eu não assisto o canal aberto, o jornal, não. A gente quer assistir uma coisa, a gente vai lá, põe no que a gente quer assistir e pronto, está assistindo, né? Ainda quem foi da geração a minha ainda, né? Mais ou menos aqui, a gente ainda pegou ali, né? Os filmes na sessão da tarde, né? Aqueles programas infantis onde davam os desenhos, e para a gente poder se distrair, ter entretenimento, era necessário ir de acordo com o tempo que ofereciam para a gente. Hoje em dia não, a gente está na era que a hora que a gente quer, a gente tem. Então, estamos aos poucos desaprendendo sobre o que é aqueles longos processos do dia a dia ou aquelas longas caminhadas de coisas que agora já são simples. Até uma questão de internet, a gente já nem percebe mais qual é a diferença da velocidade de internet hoje em dia para a velocidade de internet de antigamente, né? A gente consegue pegar um vídeo gigante ali, eu baixo sei lá, um filme em alguns minutos. Antigamente, para fazer isso, você precisava deixar a noite inteira virando, fazendo um download, ou até um dia inteiro. E a gente vive nisso, né? A gente vai aos poucos vendo mais facilidade e desaprendendo, né, aos poucos do que é não ter as facilidades e rapidez daquilo que as coisas ao nosso redor oferecem, né? Por exemplo, uma coisa assim, né, que estava conversando com a minha esposa um dia desses, né, que minha infância inteira eu nunca tive contato com carro. Entendeu? Meu pai, quando eu era mais novo, meu pai, hoje em dia meu pai tem o carro ali dele e tal, carrega, né, a família para ir para cá agora, show, né, esperou sair de casa. Aí, entendeu?
tá dando o microfone aqui, né? Mas depois que eu cresci e via ter um carro, de repente, quando o carro fica ruim, o que eu faço agora? Caramba, eu quero ir para algum lugar ali, como é que eu vou sem carro? Desaprendi a andar, desaprendi a pegar ônibus, desaprendi a... É assim, acontece, né? Como eu falei, acho que na era do fast food, a gente desaprende a precisar colocar as coisas para esquentar, para poder comer, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer, né? Sobre o que eu quero falar nessa noite? Quero falar sobre processos. Esta é a palavra que os irmãos vão ver eu repetir inúmeras vezes nessa noite aqui. Processo. Por quê? Porque na medida que a gente também desaprende os processos do dia a dia, os processos da vida, né? Essas, às vezes, coisas longas que a gente vai esquecendo como era longo, a gente também tem aos poucos desaprendido como vivenciar os processos na parte de Deus também, né? E uma coisa que é uma frase que, para iniciar tudo isso, que eu queria dizer é que se você não faz parte do processo que Deus tem para a sua vida, né, você não vai ter parte no propósito que Ele tem para a sua vida. Né? E isso é uma coisa que às vezes a gente vai esquecendo aos poucos. Né? Que muitas vezes a gente ouve até mesmo aquela frase que a pessoa quer o Deus dos milagres, né? Não, quer o milagre, mas não quer o Deus dos milagres, ao contrário. E é isso. Né? A gente reflete muitas vezes nessa questão de que queremos muito ver o resultado, queremos muito encontrar, né, no local onde queremos chegar, onde Deus quer nos levar, mas não é nenhuma questão às vezes de não querermos, mas não percebemos o caminho que precisamos andar e lidar até chegar nesse resultado. Bem, queria ler 3 passagens bíblicas com os irmãos, uma após a outra, realmente. A primeira é Tiago 1, versículos 2 e 4. Pode diminuir um pouquinho só esse retorno aqui? Estou até me desregulando aqui quanto que eu estou falando, não sei, está muito alto aqui no meu ouvido. Amém. Tiago 1, versículos 2 e 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Agora, Romanos 5, 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E para encerrar, Filipenses 1, 6. E estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma coisa interessante, né, que eu gosto quando parece que passagens, se você pegar as 3, colocar uma após a outra, elas estão falando a mesma coisa, se completando. Esse é um bom exemplo. E vemos ali a carta, né, de Tiago, né, carta aos Romanos, a carta aos Filipenses, né, basicamente falando sobre a mesma questão, né? Talvez falando sobre aquilo que deve ser provado, a perseverança que você deve ter e tomar em diversos momentos, mas eu vou fazer uma conexão exatamente com a palavra que eu disse aqui, né? Processos. Quando pensamos em processos, né, na Bíblia, pelo menos para mim, muitas das vezes, a primeira coisa que me vem na cabeça é o povo de Israel, né? Sempre o exemplo, não é mesmo? É bem interessante quando nós vemos assim, né, que
às vezes muitos maiores são e muitos mais lembrados são os exemplos de coisas ruins ou de pessoas que cometeram erros do que as pessoas que são lembradas por terem acertado, né? Como sempre, essa é a regra da humanidade. E tudo que a gente vê, toda hora alguma coisinha ali, a gente vai e aponta para o povo de Israel lá no tempo da Bíblia, né? Que estava atravessando o deserto, saindo do Egito, e teve toda aquela coisa e várias conexões que a gente faz com isso. Hoje vamos fazer a conexão sobre isso. Uma análise inicialmente aqui, né? Embora acabei de ler o Novo Testamento, fazer uma análise aqui dessa questão do deserto para Israel, né? Colocando aqui para iniciar, o que seria fazermos uma análise do que foi o deserto para Israel, né? Foi um lugar que provou a fé, poderia-se dizer, né? Foi um lugar que esteve ali fazendo uma seleção e, infelizmente, tivemos ali muitas pessoas naquela história que foram o quê? Reprovadas, né? Várias pessoas foram provadas e muitos, realmente muitos, né, foram reprovados ali. A geração que foi reprovada, né, vemos ali que foi uma geração que antes era escrava, saiu e simplesmente não queria viver aquele processo de passar por aquele deserto ali. E, embora, quando eles reclamaram, ainda estava bem pouco tempo ali, né? Depois ainda tiveram que passar ainda um período muito mais longo. E vemos ali quando a gente para perceber que foi ali, ó, vamos dizer assim, 40 anos foi o que levou-se para alcançar a promessa. E o que seriam o quê? 40 dias? E foi dentro da parte menor que já foram reprovados. Foi dentro da parte que era para ser mais rápida, era para ser ali, ó, um pulo, pum. O que é um mês e meio, vamos dizer assim, né? Um mês e meio nessa faixa? O que é um mês e meio? Muitas vezes, para a gente, um mês e meio é uma espera que não parece ter fim, que vai ser uma coisa que não vai dar para suportar. O pastor colocou aqui o mês de abril? Mês de abril com, né, 90 dias, 120 dias. Às vezes parece que certos meses do ano tem 3 vezes o tamanho dele, né? E às vezes parece que um mês nem viu, né? Dia primeiro mete 3 semanas de uma vez só, às vezes, no mês. E quando vê, eu olho para trás e acabou, já foi, o mês se passou. E tudo vai depender da nossa percepção, né? Mas enfim, aquele povo que foi reprovado não quis viver o momento da caminhada que estava ocorrendo ali. Então, o que? Eles não chegaram ao destino, porque eles almejavam, antes de ter a caminhada, já ter o destino. E depois, então, vemos também ali nessa análise que a geração seguinte, não é mesmo? Ela que acabou alcançando essa promessa. Mas ela também acabou vivendo o quê? A mesma coisa ali, o deserto. Ela teve que acabar, vamos dizer assim, que acabou tendo que pagar. Né? Imagina que aquelas crianças que nasceram no deserto podiam ter nascido lá na Terra Prometida. Todo mundo tranquilo lá. Olha só, as crianças ainda, os adolescentezinhos que estavam lá, tudo podia ter crescido lá já na Terra Prometida. Toda aquela história totalmente diferente. Não. Né? Vocês vão, por causa de vocês, essas crianças vão nascer no deserto, essas aqui vão crescer no deserto e vocês vão morrer no deserto. Essa foi basicamente a questão ali colocada. Caramba, hein? E hoje em dia, muita juventude aí, qualquer coisinha já está revoltada, né? Com os pais. Imagina aí, o motivo que tinha para ficar revoltado. Por que eu nasci nesse deserto? Pronto. Ia ficar chateado lá. Eu vou fugir daqui, foge do deserto, mas não tem como, ia ficar lá andando em círculo também, né?
E aí? Não ia viver a promessa também? Então, ela, para essa geração seguinte, acabou precisando pagar parte dessa consequência. Mas, né, essa nova geração também, que ali foi criada, gerada no deserto, ela pôde desfrutar dessa promessa. E daí a gente vê o quê? Que provavelmente, tenho na minha mente, né, assim, de que essa geração que foi criada ali, nascida, pelo menos é como a Bíblia relata, a gente vê que foi uma geração que já teve maior, o quê? Confiança de que realmente a promessa seria cumprida, a promessa viria, a promessa seria alcançada, né? Daí você vê que alguns ali realmente continuaram naquela mentalidade de escravo ainda, como se estivessem ainda vivendo ali escravizados por algo, embora já estivessem livres e não percebessem. E outros foram o quê? Moldados por uma dependência do maná de Deus, simplesmente. Então tivemos ali o quê? Aquela frase que às vezes até é dita, né? Que tempos fáceis geram pessoas fracas, pessoas fracas geram tempos difíceis geram pessoas fortes, e pessoas fortes geram tempos fáceis. E o ciclo se reinicia. Ali vemos basicamente até um exemplo. Não estou dizendo que o pessoal que saiu da escravidão, né, eram pessoas fracas, né? Mas eram pessoas que estavam ali agarradas ao passado, talvez agarradas à velha vida, ao ponto de poderem olhar para trás e falar, pelo menos quando a gente era escravo, a gente tinha isso ou aquilo. A ponto de chegar a dizer isso enquanto estavam livres, podendo ter o que Deus oferecia a elas, né? Então, resumindo essa análise, né, do deserto, a gente pode dizer que o que então? Como eu até comentei aqui, o deserto então foi o quê? Foi uma provação? Foi uma aprovação, né? Podemos dizer que foi uma aprovação. Mas colocando para nós, né? O que é o deserto para a gente, então? Colocando como uma metáfora, né? São os nossos processos que a gente lida durante a nossa vida, né? E esses processos que a gente passa, muitas vezes, eles simplesmente são provações. Eu costumo conversar, às vezes, com a Késia muito sobre isso, assim, de que certas coisas que a gente vive na nossa vida, muitas vezes a gente enxerga como um momento que a gente precisa atravessar, né? Um momento que a gente precisa ali vencer, como dito, né, usando essa palavra, vencer uma provação, vencer um momento, quando na verdade, o que aquilo poderia ser? Né? Uma passagem, é um destino, é um começo? Olhando para esse exemplo do deserto ali, foi muitas coisas diferentes, né? Para alguns foi uma passagem, eles passaram por ali. Para alguns, como eu falei, foi um destino. Muitos terminaram a vida ali. Para outros foi um começo, alguns iniciaram ali, não é mesmo? Mas nisso tudo, o que realmente era importante? O que realmente era importante ter sido percebido é que não era para ser simplesmente visto como um local talvez de castigo, um local que você vai estar para ver se você sobrevive. Não, o povo não foi colocado no deserto para, não, vou jogar vocês, agora que eu salvei vocês de lá, vou jogar vocês no deserto, se vocês sobreviverem, vocês vão ter um prêmio. Não, a aprovação na nossa vida, ela não vem com esse intuito. Ela não vem, Deus não permite que passemos por momentos para ver se a gente vai atravessar vivo. Deus não está brincando de RPG com a gente, nem nada do tipo. Não é algo assim. E o que é, não é? Bom, pode colocar aí Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Lucas 6, 47 e 48, Jesus ele estava falando sobre como que são as pessoas que ouvem ele. Né? E ele diz assim, né? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim,
ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Pode deixar aí. Como sempre eu gosto muito de falar que é muito interessante, dentre todas as pessoas que têm falas na Bíblia, as de Jesus eu sempre acho que as sempre tem mais pontos de atenção. Que eu sempre olho assim, mas por que ele falou assim? Por que ele falou isso e aquilo? Nesse ponto, por exemplo, às vezes a gente vai se atentar ao quê? A gente tem que colocar a casa na rocha. Parece que vai ter uma rocha, né? Às vezes a gente vê até em coisinhas de criança, né? Assim, tem uma pedra grandona e a casa em cima, né? Não, não é isso. As casas sobre a rocha não é pegar uma pedra, a pedra da Gávea, né? Colocar uma casa em cima da pedra. Não é isso. Perceberam que Jesus fala? É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. A pessoa teve que cavar, a pessoa teve que, arduamente pegar ali. Naquela época não tinha uma escavadeira, não tinha nada, aquele bate-estaca, não tinha nada disso, né? Ali, na força braçal, cavar. Tinha que ter algumas ferramentas, né? Ali, naquela época de engenharia rústica, mas, uma pessoa comum com certeza ia no braço, cavar. Quem já cavou uma sapata aí? Vai assim. Quem já cavou uma sapata sabe que cavar uma sapata não muito funda, não estou falando de sapata funda, é uma coisa que cansa um pouquinho, né? Cansa bastante, tá? Estou falando um pouquinho para ser modesto. Então, imagine nos locais que às vezes é meio brejo e tudo mais, você tem que cavar até bater com a pá numa rocha ou num solo muito duro. Mas aí você diz, não, aqui realmente está firme. A gente vê ali que Jesus já estava falando sobre algo que a pessoa não percebe, que a pessoa pula para o final. A gente às vezes lê uma passagem dessa, por exemplo, e pula para o resultado. Não, quem ouve as palavras de Jesus é como quem colocou a casa sobre a rocha. Aqui é a facilidade de já ter uma rocha aqui, plana, e acabou, pronto. Não, ela pula o processo. Ela pula a parte que tem que se esforçar, ir atrás, cavar, tirar a terra, arrancar toda aquela parte ali que não ia te sustentar até chegar naquilo que te sustenta. E Jesus, podem perceber, se não perceberam ainda, quando lerem ou relerem os Mateus, Marcos, Lucas, João ali, todas as falas de Jesus, vocês sempre vão perceber que Jesus sempre coloca as coisas de uma maneira muito específica, às vezes que você pode parar para pensar, não, mas por que ele falou especificamente isso? Entendeu? E é isso, você vê as entrelinhas. E daí você percebe ali que Jesus está dizendo, né? Que uma casa ela precisa ser colocada em alicerces fortes, e às vezes a gente quer insistir em quê? Em construir uma casa gigante, né? Em alicerces pequenos. Isso é o quê que eu estou falando? Logicamente, estou falando com uma metáfora. Embora muita gente faz isso na vida real, não é mesmo? Temos muitos exemplos aí nas redes sociais, vida e volta, de casas que desafiam totalmente a física e a engenharia moderna, que nenhum arquiteto consegue olhar e dizer como que aquilo ali está em pé. Ok, muitas vezes cai, infelizmente, mas muitos deles estão lá, firme e forte, agarrados nem sei como. Mas, levando para a metáfora, a gente muitas vezes quer realmente fazer isso. A gente não está preparado para o quê? Para fazer uma mudança na nossa vida. Uma mudança que vai gerar algo que a gente busca, algo que a gente quer. Muitas vezes a gente já percebeu que estamos em um local onde nós necessitamos alcançar algo melhor, alcançar algo maior. Isso pode ser para a sua vida financeira, isso pode ser para a sua vida espiritual, para a sua vida cotidiana com a família. Seja como que for, muitas vezes a gente chega em certo ponto na nossa vida que a gente percebe isso aqui poderia melhorar, isso aqui poderia estar diferente.
isso aqui eu não quero mais viver assim. Mas e aí? Quando a gente chega num ponto desse, nesse muro que a gente tem que atravessar e pensar ali, não, preciso chegar lá do outro lado. Como que a gente faz comumente para chegar nesse resultado, né? A gente entra em processos. Alguém vai pegar e fazer uma mudança. A gente fala assim, não, estou em processo de mudança, né? Aí tem toda aquela coisa que a pessoa vai, precisa encaixotar um monte de coisa, coloca um monte de coisa dentro, várias e várias e várias e várias caixas. Aí precisa arrumar um frete, e faz tudo aquilo, leva. Aí chega na outra casa, o que acontece? Desempacota tudo que está precisando e vai tirando na medida que precisa. As coisas que eram só aleatórias, fica no canto porque eu estou com preguiça de desempacotar isso tudo. E muitas pessoas, às vezes, vão se mudar e vão viver anos com coisas encaixotadas ainda lá. E por acaso um dia vão pensar, cadê aquilo? Ah, tá lá naquela caixa em cima do armário, vou lá buscar. E é isso. Às vezes a gente não termina os processos, não termina as coisas na vida real. E quem dirá na nossa vida espiritual, na nossa vida, como eu falei, né, trazendo para a metáfora, quantas vezes a gente não termina as coisas, a gente quer simplesmente pensar, não, cheguei já. Ou então, caramba, vai dar um maior trabalho, né? Fazer uma obra, né, dá um trabalho, fazer muitas coisas dá muito trabalho, né? E daí a gente olha, não, isso vai ser cansativo, isso vai gerar gastos, isso vai me chatear, mas aí então eu vou continuar aqui, vou continuar escravo, tá bom, não quero passar ali não, aqui tá tranquilo, entendeu? Então a gente percebe que nisso tudo é o quê? O que a gente erra? Como eu falei, é enxergar esses momentos muitas vezes como uma provação que a gente precisa vencer e atravessar, quando na verdade a gente podia perceber que isso ali é só um momento da nossa vida que a gente precisa viver. Eu tenho muito isso para mente, que o mais importante como eu falei, em processos, né, é a gente entender que a gente precisa viver eles. A gente entender que a gente não está só atravessando um deserto. Não, aquele povo ali pensou que eles fossem só atravessar rapidinho, 4 horinhas, 40 minutos, né? Aí não, Deus chegou lá, não, são 40 dias, e ó, tem uns negócios ali ainda para vocês vencerem, e tal, aí nossa, aí o pessoal pensando que ia só atravessar rapidinho, aí Deus foi lá e falou o quê? Tá bom, então vocês vão viver aí. Aí eles tiveram que aprender a viver e terminar a vida ali, e outros aprenderam primeiro a viver dentro para depois poder sair. E aí Deus ensinando a gente exatamente isso. O quê? Olha só, isso que você está passando faz parte da sua vida. Isso que você precisa atravessar para mudar, você vai viver este momento. Nossa, vou ter que ficar feliz. Não, ficar feliz da vida, sorridente, alegre, pulando, não é isso que eu estou dizendo, é viver. Às vezes a gente pensa que isso ali não dá para viver, isso ali vai ser uma loucura. E a gente, enquanto está passando, a gente percebe que a gente tinha o suficiente, que era Deus, para passar por aquilo ali. Deus estava mostrando uma porta e a gente pensou, essa porta é muito pesada para abrir. Deus estava mostrando lá do outro lado desse deserto, ou desse lago, seja lá o que for, um resultado que a gente espera, um resultado que a gente espera, e daí a gente olha para o lago, não vou lá nadar isso aqui não. Em vários momentos a gente tem essa mania de fazer isso. E daí às vezes também temos várias vertentes diferentes do que é tudo isso, né? As nossas decisões. Muitas pessoas, elas, por não perceberem que aquilo ali era um caminho a ser caminhado, uma parte da vida a ser vivida, elas vão fazer o quê? Como eu falei, não adianta, não vou. Outros simplesmente
vão olhar e falar, não, eu estou pronto, eu vou atravessar, vou pular e vou passar com tudo, 30 minutinhos estou do outro lado. A pessoa está pronta para passar por aquilo que Deus está trazendo na vida dela, mas ela não estava pronta, como eu falei, para viver aquele momento. Então ela entra naquela aprovação na vida dela, então, e pensa que vai passar rapidinho e não passa, acabou, pronto, não, desisti, vou voltar atrás. Muitas pessoas às vezes precisam superar, né? Talvez mágoas, às vezes vícios, às vezes memórias, superar dificuldades, como eu falei, até mesmo como eu falei, financeiras às vezes, que às vezes vão depender de simplesmente, eu sou um exemplo disso, de que eu precisei, né, um momento na minha vida, parar e pensar, pô, preciso buscar alguma coisa, né? Fiquei 1 ano estudando, foi até pouco tempo, comparado a muitas pessoas, né? Fiquei ali 1 ano estudando e trabalhando, estudava cerca de 10 horas por dia ou mais, por 1 ano inteiro, e alcancei, graças a Deus, aquilo que eu precisava, né? Ok, mas se eu não tivesse decidido realmente estar ali, ou então tivesse olhado, nossa, tem que estudar muito, tem que ficar muito tempo aqui, ou então tivesse olhado ao meu redor e não tivesse enxergado Deus do meu lado, me ajudando, não tivesse enxergado Deus ali me mostrando como eu estava sendo capacitado, como que eu era capaz de continuar. Não, vou voltar, tá bom onde eu estava, ok, e tá lindo, tudo bem, vamos vivendo aqui, vamos empurrando. E às vezes você precisa, o quê? Quer se aprofundar um pouco mais na presença de Deus, você quer alcançar uma presença maior de Deus na sua vida, mas você precisa abrir mão de certas rotinas, você precisa talvez adicionar certas rotinas, e a gente às vezes não consegue, tudo porque não está disposto realmente a simplesmente o quê? Vou passar a viver dessa maneira, vou passar a realmente me doar mais, me entregar mais. E vemos pessoas que simplesmente querem mudanças na vida, mas, como eu falei, não conseguem enxergar que é necessário algo para ocorrer essa mudança, ou até enxergam que necessita algo para ver essa mudança, mas não estão dispostos a passar por esse algo para alcançar a mudança, não é? Enfim, como eu falei aqui, não estar disposto a iniciar o processo, pensa estar disposto, né, e desiste porque não quer viver, e outros que tentam acelerar, às vezes, e morrem no processo. O que é morrer? Né? Morrer pode ser espiritualmente, né? Pode ser fisicamente também, muitas vezes, tá? Realmente, não está cancelada essa opção. Às vezes vão ser mortes de sonhos que você tinha. Você sonhou tanto com aquilo, quis tanto, orou tanto, pediu tanto a Deus. Deus falou contigo, sim, eu sou contigo, vai, vamos. Você tentou, cansou no meio do caminho. E aquele sonho morre. Aquele sonho ali que estava tudo pronto ali lá na frente, era só perseverar mais um pouco, como a gente leu. Aquilo ali ia gerar algo na sua vida. E o seu sonho morreu. Muitas vezes, como eu falei, uma mudança que você percebe que quer ter na sua vida com Deus. E você tenta, mas não sei, eu não consigo continuar vivendo essa rotina, está pesada para mim. Não entende que se você continuar perseverando naquela rotina, com o tempo ela vai se tornar algo mais simples, algo mais fácil. Quem conhece a ponte Rio-Niterói? Não, assim, quem não conhece? Levanta a mão, vai. Sozinha. Tá, então, a ponte Rio-Niterói é uma ponte bem grande ali que corta a Baía de Guanabara e atravessa do centro do Rio para o centro de Niterói, né? Ela tem muita história na construção dela. Olha, muita história, né? Quem quiser pesquisar aí, né, as coisas
até absurdas que se fala sobre a construção daquela ponte, pode pesquisar. Mas a história diz que levou cerca de 9 anos para ser construída. Olha só, 9 anos para construir uma ponte, tudo bem, a grande, né, são 13, eu fiz o dever de casa, são 13 quilômetros, né, de ponte dentro da água. Mas vocês sabiam que a ponte mais alta do mundo, que é uma coisa até um pouco mais complicada do que fazer distante, lá na China, foi feito em 3 anos, nos tempos de agora, entendeu? E várias pontes mais simples, que não precisa ser... A ponte que eles fizeram, que foi declarada a maior ponte do mundo, mais alta, a altura dela é equiparada a alguns arranha-céus, tipo assim, entendeu? É tão alta quanto prédios gigantes que tem lá, mais alta que certos prédios, a ponte. É gigante, realmente. Eles fizeram em 3 anos. Foi 3 anos, né? Demorou um pouco, mas compara com 9. Por quê? Né? E vemos aí, se você pesquisar um pouquinho também na internet, você vai ver que muitos países hoje em dia têm engenharias absurdas para a construção de pontes que fazem, ó, no instante. Né? O prédio lá perto da casa da minha mãe e do meu pai, o Diogo, poxa, do nada surgiu um prédio lá, entendeu? Não tinha nada, tinha uma chácara e de repente tinha um prédio. Entendeu? Hoje em dia é assim, tudo acontece num piscar de olhos. Antigamente você ia fazer um prédio, nossa, era demorado, né? E assim, da mesma maneira, é conosco também. Aquilo que a gente acha que talvez a gente não está conseguindo fazer muito bem, conforme a gente vai repetindo, conforme a gente vai adquirindo experiência, conforme aquilo vira realmente um objetivo na nossa vida, aquilo ali vai se tornando mais fácil, aquilo ali vai se tornando uma coisa mais simples de fazer, algo que a gente antes demorava, a gente passa a fazer mais rápido. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Não percebe que era só uma questão de perseverar. Perseverança com Deus, a questão acho que mais importante é essa, realmente. Ou seja, que eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais. O que você precisa fazer para ler mais a Bíblia e orar mais? Quem sabe? Para você orar mais, o macete é orar mais. E para você ler mais a Bíblia, aqui ó, a chave é ler mais a Bíblia. Não tem outra solução assim, nossa, mágica, que você vai encontrar ali um plano incrível que vai fazer mudar a sua vida. Não, para você orar mais, você precisa orar mais, para ler mais a Bíblia, você precisa ler mais a Bíblia. E só que a gente às vezes não consegue, não aguenta, não consegue manter, tentando ler mais. Se a gente conseguir tentar ler mais, tentar orar mais, com o tempo isso vai se tornar algo comum para a gente. Aos poucos a gente vai perceber que a gente consegue ali antes, talvez, né, sendo sincero, às vezes a gente vai chegar num ponto ali que está, não sei, sentindo um certo tédio ali, ou não consegue, ou dorme, quando eu chego em números, né? Enfim. Mas depois de um tempo ali, certas coisas a gente vai perceber que se tornou mais comum, se tornou melhor, algo mais real para a gente. E é isso, né? Porque não podemos acelerar e morrer no caminho, né? Como se fosse um cara que está cavando uma sapata para casa e ele consegue cavar e esquece que ele tinha que subir o buraco de volta. Aí morre dentro do buraco. Imagina, não tem como. A gente não pode pular as coisas. Então, existem pessoas, como eu falei, né, estava falando, na verdade, que também vão viver para sempre no processo, né, que começam, mas se acomodam, que sabem que precisam de uma mudança, mas vão estar ali entrando naquilo e vão chegar a certo ponto ali que estou tentando aqui, estou empurrando, estou fazendo, ok, uma hora eu termino, uma hora eu acabo, uma hora eu chego lá, e vão viver para sempre ali acomodados. E a Bíblia nos ensina, né, que muitas vezes ali ela cita o ouro. A Bíblia nos ensina o quê? Que para você purificar o ouro, né, você precisa
derreter ele, colocar ele no fogo, fala ali, não, assim como o ouro é provado pelo fogo também, a vossa fé. Mas é interessante, né, como coloca assim, né, que a gente fala sobre ser purificado como ouro e a gente espiritualiza tudo, né, que não, eu só vou ser purificado. O que é ser purificado? O que a gente entende por isso? A gente às vezes espiritualiza tanto certos pontos de algumas coisas. A gente olha, por exemplo, para essa passagem e fala: nós temos, você precisa ser purificado como ouro no fogo. E não entende o que é ser purificado. Purificar o ouro é tirar as impurezas do ouro, né? Então, purificar a gente é fazer o quê? Tirar as impurezas da gente, né? E o que são nossas impurezas? Né? A gente entende que ser purificado, às vezes, não vai ser uma coisa ali que já sai sentir na sua alma, ali, assim. Não, vai ser o seu orgulho que vai ser quebrado. Você está sendo purificado. A sua mania de autossuficiência vai ser arrancada. Você está sendo purificado. Entendeu? Vai ser ali aquele pecado de estimação que vai ser exposto e você vai ter que tomar uma atitude por aquilo. Pronto, você está sendo purificado. Acho que essa é a opção, acho que mais espiritual até. Mas vai ser o quê? Vai ser a sua incredulidade. Eu não consigo ter fé, não. Você acaba passando por um momento que você é obrigado a ter fé. Sua incredulidade ali é obrigada a assumir. Porque se você olha assim, vê num momento que não tem como mais nada além de acreditar. Você está sendo purificado. Né? A insegurança. O pior de todos, a preguiça. Às vezes vai ter que ser quebrada na gente. Né? Para mim é o pior de todos, eu acho, sinceramente. Se vocês têm uma opinião diferente, eu respeito. Mas acho que a preguiça é uma das piores coisas que existe na nossa vida para tudo. E é isso, purificação às vezes vai ser isso. Vai ser uma coisa na sua personalidade, às vezes uma coisa no seu caráter que vai ser arrancado ali, vai ser quebrado, vai ser queimado, como a gente falou aqui, né? E a gente fala ali com Deus, me purifica, e não vai estar disposto a realmente estar retirando essas impurezas do nosso caráter, essas impurezas da nossa personalidade. Então, irmãos, no processo, como eu falei, que isso acontece, que essa purificação vai ocorrer. Às vezes, para você chegar em certo ponto, você precisava não ter mais aquela incredulidade. Para chegar em certo ponto da sua vida, você precisava ter mais realmente suficiência em Deus. Né? Você precisava estar mais disposto a se entregar. Você necessitava de mais algo. E ali, naquilo ali, estar mais moldado à dependência do maná de Deus. E que nessa noite possamos entender, então, que certas coisas que realmente ocorrem vão ser realmente com esse intuito. Certas coisas que ocorrem na nossa vida vão ser para nos ensinar realmente. A gente fala tanto, a gente fala muito nisso. Não, algumas coisas na nossa vida são para nos ensinar, mas que a gente realmente tente perceber o que é que está tentando nos ensinar. Às vezes a gente vai olhar para a nossa vida e ver inúmeros pontos que a gente acha que está ruim, que a gente acha que a gente não está satisfeito, mas a gente não percebe Deus tentando ensinar algo para a gente. A gente vai ver ali certas coisas que a gente não está, eu estou inconformado com isso. Vamos lá. Deus vai levando comigo e tal. Não, às vezes Deus está tentando te ensinar alguma coisa ali, está tentando te dizer, olha, quando você aprender isso aqui, você não vai precisar mais se conformar com isso. Às vezes a gente, como eu falei, a gente não percebe simplesmente isso. Qual o processo a gente precisa viver? Qual é o processo que Deus está trazendo na nossa vida? Nessa noite, nessa semana, nesse mês, não importa. Que processo você tem vivido e não tem percebido? Que processo Deus tem dito para você que você necessita passar e você talvez está evitando? Qual processo que você desistiu no meio do caminho, mas você pode voltar atrás e continuar ele? Qual processo que um sonho seu morreu e você pode ainda olhar para trás e pensar, não, ainda consigo reviver esse sonho? Né? Qual é?
Que essa noite você possa conversar com Deus, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações e podermos compreender o que Deus quer falar conosco, a vontade boa, perfeita e agradável dele. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer ao coração dos irmãos e que o Espírito Santo possa estar completando tudo aquilo que eu não fui capaz de estar externando nessa noite. Amém? O nosso pastor.